Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa jornada de biologia até o Enem. No último vídeo a gente viu a outra molécula orgânica, que é ácido nucleico, né? Que são os ácidos nucleicos, DNA e RNA. E aí a gente entrou agora, né, um pouquinho nessas duas moléculas. A gente vai começar a ver três processos que ocorrem, que é a replicação, a transcrição e a tradução. A transcrição e a tradução vamos ver em outro vídeo sobre síntese proteica, tá? Porque é o processo da formação da proteína esse. E hoje a gente vai ver a replicação do DNA especificamente, tá? Um processinho bem complicado, se a gente for ver cada enzima. Não é tão difícil, só tem que lembrar das enzimas, tá? Se você não vai fazer vestibular específico da UERJ, para medicina, da UERJ no caso aqui do Rio, ou da FUVEST em São Paulo, ou você não quer muito nessa área, então você precisa saber só o básico, o início da aula, o que é uma replicação, só o nome das duas ou três principais enzimas. Mas se você quer isso mesmo, assiste o vídeo todo direitinho. Nesse link aí de baixo tem um material, tá? Resumo, que a gente vai acompanhar por ele para ver esse vídeo, com várias fotos, com todo o material, toda a aula resumidinha, todo o assunto que você vai encontrar em todas as literaturas resumido para vocês, mapa mental, exercício e gabarito comentado. Então olha o link, pega o material e vem com a gente. Se gostar do vídeo, dá um gostei, se inscreve no canal para poder apoiar, incentivar esses vídeos que são apenas para ajudar vocês. Então segue lá no Instagram, que o link tá aí embaixo também, que eu posto novidades, que eu posto enquetes pra gente treinar todo o conhecimento. Então bem-vindo você que não é meu aluno, que é a primeira vez aqui no vídeo. Bem-vindo meu aluno, né, do PVS, para vestibular social aí. A primeira questão que a gente vai abordar é o porquê a replicação precisa ser feita. Qual a importância, né? Esse processo ocorre para que ocorra o quê? Né? O que precisa desse processo? Como a gente viu na outra aula, mas vamos relembrar aqui, a replicação do DNA também é chamada de duplicação do DNA. É quando uma molécula de DNA vão formar duas novas moléculas. Entendendo o que é a replicação, que é uma duplicação, a gente se pergunta, né? E também entende por que ela é tão importante, né? Por quê? Desde o momento da concepção, né, da formação do embrião de qualquer espécie, você vai ter a divisão celular. Então, de uma célula, que é o zigoto, você vai formar milhares de células para formar um indivíduo. Então, quando a gente divide uma célula, a gente não pode perder o material genético. Por exemplo, você tem o macho e a fêmea na reprodução sexual, a troca do material genético pelos gametas, e aí você tem um zigoto com material genético dos dois, né? Do progenitor masculino e do genitor feminino. Então, você tem ali um material genético X. Então, sempre que dividir, você não pode dividir esse material genético. Uma hora ele vai acabar. Você tem que manter aquele material. Então, quando você vai dividir uma célula, você duplica, né? Multiplica por 2 aquela quantidade de material genético. Você tem ali duas moléculas de DNA idênticas entre si. E aí, quando você divide, você coloca metade para uma célula, metade para outra. Então, a replicação, a duplicação do DNA, ela permite que nossas células se dividam e que esse material genético não seja perdido. Então, você duplica o DNA para dividir as células e continuar com aquele DNA, a mesma quantidade e as mesmas informações genéticas. Esse processo de duplicação do DNA é um processo semi-conservativo. Por que semi-conservativo? Porque sempre que a gente vai ter o DNA, a gente vai ter ele na forma de dupla hélice. A gente viu a estrutura do DNA na outra aula, que ele é formado por duas fitas, tá? Elas são antiparalelas e complementares, né? Os nucleotídeos se ligam a nucleotídeos complementares. Se um é sentido 5 linhas, 3 linhas, a outra é 3 linhas, 5 linhas. Então, se a gente tem duas fitas, quando a gente vai para essa replicação, a gente vai abrir, né? Vai separar as duas fitas e formar uma fita nova, complementar a cada uma dessas fitas. Então, ao final, a gente vai ter duas moléculas novas de DNA, cada uma com metade da fita original, né, da fita mãe, e metade de uma fita nova, né, que acabou de ser formada. Então, por isso que esse é um processo dito semi-conservativo. Então, vamos devagarzinho, acompanhe o material que tem as fotos dos processos, tá? Vamos ver se a gente entende. Então, a gente tem algumas coisas para ver aqui.
Primeiro é a direção da replicação. Ela sempre ocorre no sentido 5 linha, 3 linha. Não sabe o que é sentido 5 linha, 3 linha? Vai lá no vídeo de ácidos nucleicos que eu falo pra vocês, né? É o carbono que se liga ao fosfato. Então, a extremidade, né? Tem a extremidade que o carbono 5 linha tá ligado e a extremidade que o carbono 3 linha tá ligado. Então, sempre vai estar orientando no desenho. 5 linha, 3 linha, geralmente é esquerda para direita, ou não, mas geralmente. E se um for 5 linha, 3 linha, o outro sentido é 3 linha, 5 linha, a outra fita, né? Isso é muito importante porque quando a gente começa a abrir uma fita dupla DNA, né, ela tá lá enrolada e aí você vai desenrola, né, e começa a abrir essas duas fitas, né, para elas se separarem e cada uma formar uma nova fita complementar. Você vai começar num sentido, né, por exemplo, sentido 5 linha, 3 linha. E aí uma das fitas ela vai conseguir ser lida dessa forma, né, da esquerda para a direita, ela vai atrás da enzima que vai abrindo, então ela vai seguindo. Na hora que parar, a enzima parar de abrir, ali parou, ela não vai mais continuar a sua leitura e a sua formação de uma nova fita. A outra fita, né, a gente já tem um problema, porque você vai ter que ler no sentido 5 linha, 3 linha, então vai ser o sentido oposto à enzima que está abrindo aquele DNA. Então você não pode vir lá do início, porque o início ainda está fechado, ainda está enrolado. É como se a enzima fosse abrindo aqui, e aí eu tenho a fita principal sendo moldada dessa forma, parou aqui, né? Então ele nunca vai passar aqui na frente, então não tem problema. Então essa fita a gente chama de fita líder, né? Ela vai ser formada de um jeito linear. A outra fita, né? Então você tem aqui, tá abrindo o DNA, tá? E aí você tem ela sendo formada nesse outro sentido, né? Ela vindo oposta. Então, se eu não abrir essa parte aqui, eu só posso fazer esse pedaço. Quando abrir mais, eu venho pra cá de novo, faço outro pedaço. Abre mais, eu faço outro pedaço. Então, essa fita a gente chama de retardado. É uma fita que é formada aos poucos, em pedaços. Esses pedaços a gente chama de fragmentos de Okazaki. Porque esse nome é horrível. É o nome de quem descobriu, tá? Então, são fragmentos. Ela não é formada contínua como a fita líder. A fita é retardada, atrasada. Ela é formada em pequenos fragmentos, tá? Vou ver se vocês entendem melhor um pouco no desenho. A gente acabou de ver a direção da replicação. Então vamos ver as etapas, né? Tá? Devagarzinho, uma por uma, as enzimas. Agora, é a parte mais complexa, o assunto mais pesado, tá? Então, se você não vai para essa área, pega só lá no Google ou aí no resumo o nome das enzimas principais, das 3 e pronto, tá? Então vamos continuar para quem quer se aprofundar no assunto. A etapa 1, o início, a gente tem 3 enzimas principais que atuam nesse processo. A gente tem primeiro a helicase. A helicase é essa enzima que é responsável por quebrar as pontes de hidrogênio entre as duas fitas. A gente já viu na outra aula também de ácidos nucleicos que as bases são ligadas, né, à outra da outra fita por ligações de hidrogênio. Então essa helicase ela vem quebrando, então ela quebra essa dupla hélice formando um garfo de replicação. Vejam aí na imagem, tá? Vê se não parece um garfo com 2 dentes, né? Aquele garfo de churrasco grandão, né? Mas é um garfo de replicação, tá? Então ela vai quebrando nesse sentido, né? Essas ligações e abrindo essas duas fitas, tá? Depois disso, a gente tem a proteína SSB. Às vezes ela nem é falada. É só uma proteína que ela vai impedir, vai ficar ali e impedir que as duas fitas se unam novamente, tá? Lembra que tem aquela vontade, aquela atração química, né, das moléculas para se atraírem. Aí a gente tem a DNA primase, que é uma enzima que ela forma os primes. O que são primes, né? São sequências de aminoácidos onde vão se começar o processo de duplicação. Né? É ali onde a próxima enzima vai vir, vai se ligar e vai começar a produzir uma nova fita. Então, os primes, eles são sinalizações. Então, a DNA primase, ela constitui esses primes, tá? Só para se vocês verem o movimento aqui no meu colo, aqui eu tô com meu filhotinho aqui no, né, minha cachorrinha aqui no braço, porque se eu deixar ela no chão, ela faz barulho, né? Eu não tenho com quem deixar ela, então, se eu deixar no chão, ela late, ela faz barulho, então, às vezes eu pego ela no colo, boto aqui embaixo, mas ela se mexe, então às vezes dá pra ver o movimento dela. Agora ela tá bem agitada. Então, voltando ao assunto.
A gente tem a DNA, né, helicase, que quebra a dupla hélice, que quebra as duas ligações, né, de hidrogênio ali. No caso do AT, ou as 3 no caso do CG, essa enzima vai quebrando essas ligações, tá? Transformando na fita dupla em duas fitas simples. Vai quebrando essas ligações de hidrogênio, abrindo a hélice. Aí depois a gente tem a proteína SSB, que impede que essas duas fitas elas se unam novamente. E temos a DNA primase, que faz os primers, que são sequências que vão iniciar, né, a formação de novas fitas, né? Vão iniciar o processo de replicação. Depois a gente tem a DNA polimerase 3, tá? Polimerase, né? Ela vai criar um polímero, que é um ácido nucleico. Então, a DNA polimerase 3, ela vai se ligar lá no prime e vai começar a ler. Então, onde tem, por exemplo, o A na fita molde, ela vai e coloca um T na fita nova. Onde tem um C na fita molde, ela vai lá e pega um G e coloca. Aquelas correspondências que a gente viu na outra aula, né? A com T e C com G. Então, ela vai colocando os nucleotídeos complementares ali e vai formando uma nova fita antiparalela, que vai ser semelhante à outra que estava ligado antes, tá? Porque sempre vão ser essas mesmas bases. Lembra, a DNA polimerase na fita líder, ela vai direto seguindo o mesmo sentido da DNA helicase, e na fita retardada ela vai no sentido oposto, formando os fragmentos de Okazaki. Aí agora no final, que é a etapa 3 do processo, tá? Que é a finalização desse processo, você vai ter a DNA polimerase 1 agora, que ela vai tirar, né, esses primes, né? Acabou, o prime estava ali só para indicar onde iniciar a replicação, então ela vai retirar esses primes com a ajuda de algumas enzimas de RNA. Aí a gente tem a DNA ligase, que ela vai ligar aqueles fragmentos. Então, quando você tem a construção dos fragmentos de Okazaki, você vai ter algumas lacunas ali. E a DNA ligase vem e vai ficar ali no local e vai preencher essas lacunas, né? Vai ligar os fragmentos. Para finalizar, eu vou falar mais de uma enzima, que é a topoisomerase, tá? Essa enzima, ela atua um pouco à frente do processo. Dessa forma, quando a DNA helicase, ela vai, né, seguindo, abrindo o garfo de replicação, a topoisomerase, ela tá um pouco mais na frente, né? Já deixando aquela parte mais à frente do DNA mais frouxa, né? Menos enrolada, né? Menos no formato de hélice. Ela libera aquela tensão que está à frente para não ter dano permanente quando a gente vai quebrando as ligações, né, com a DNA helicase. Esse processo é muito importante, principalmente para pessoas que querem essa área, que vão fazer vestibular específico. Para quem não, guarda DNA helicase, DNA polimerase, os fragmentos de Okazaki e a função, porque que ela é importante. Então isso é o principal. Então vejo vocês nos próximos vídeos. Fortalece lá nas redes sociais. Tira suas dúvidas, por favor, que isso me dá muito mais ânimo para gravar para vocês, tá? Então um beijo, até a próxima.